Recentemente terminou a temporada 2025 da Fórmula 1. A última deste regulamento técnico de efeito solo que dará lugar a um novo regulamento, tanto na parte dos motores quanto na dos monopostos. Em 2025 tivemos batalhas acirradas, muitos confrontos, rivalidades na pista e principalmente duelos entre companheiros de equipe. E isso eu repeti para vocês toda vez que fazemos essa tradição anual. Na Fórmula 1, o companheiro de equipe é o principal rival e comparação direta do piloto. Como sempre, em homenagem ao vídeo de previsões do início da temporada. É hora de analisar as diferentes equipes e suas duplas, seu trabalho, seu desempenho e seus resultados neste 2025. Para saber o desempenho de cada piloto e os vencedores dos duelos entre companheiros na Fórmula 1 em 2025. Como sempre, este vídeo terá duas partes. Nesta parte, vamos falar das equipes que terminaram nas posições pares do campeonato de construtores e na outra, daquelas que terminaram nas posições ímpares também. Ao contrário do ano passado, não vamos considerar o formato sprint, só os pontos finais de cada piloto. Não vamos contar isso para os diferentes duelos, pois consideramos que o formato não pode ser avaliado da mesma forma que uma corrida completa. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. A videoanálise de quem venceu seu companheiro de equipe na Fórmula 1 2025, parte 1. Para começar com este vídeo, precisamos falar sobre a pior equipe da temporada 2025 da Fórmula 1 e não é nada mais nada menos do que a Alpine. A equipe terminou 2024 em alta. Após a pré-temporada, era esperada como candidata ao quinto lugar entre os construtores, mas acabou sendo o pior e mais lento carro do grid, além de somar menos pontos na temporada. Como sempre, enfrentaram caos interno, com várias mudanças e reestruturações. Enfim, não foi um ano fácil para a Alpine, onde eles foram a última equipe de construtores do ano. Eles deixam de ser construtores para virar uma equipe cliente da Mercedes em 2025. A Alpine teve 3 pilotos durante toda a temporada, desde o Grande Prêmio da Austrália até o Grande Prêmio de Miami. A dupla foi Jack Doohan e Pierre Gasly. De Imola até o fim da temporada, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Gasly foi o líder da equipe durante todo o 2025 e basicamente foi a única pessoa dentro dessa estrutura capaz de somar pontos, conquistando um total de 22. No começo da temporada parecia promissora a possibilidade do que essa equipe alcançaria, mas, conforme a temporada foi avançando e levando em conta que eles abandonaram o desenvolvimento deste carro para se concentrarem totalmente em 2026, enquanto outras equipes evoluíram com atualizações, eles ficaram para trás por não melhorarem o monoposto. Isso dificultava cada vez mais para o francês somar pontos. Ainda assim, durante as primeiras corridas do ano, quando teve Doohan como companheiro de equipe, ele conseguiu marcar pontos no Grande Prêmio do Bahrein e na sprint do Grande Prêmio de Miami, sendo capaz de levar seu carro além do que as possibilidades realistas permitiam. O francês teve ótima atuação e, nas condições certas, cumpre seu papel. Entrou no Q3 várias vezes na temporada e no Bahrein conseguiu um quinto lugar na classificação. No geral, era claro que ele conseguia extrair mais desempenho do carro quando ainda havia a chance de competir no pelotão do meio. Mesmo com o carro menos competitivo frente aos rivais, Gasly ainda marcou pontos em algumas oportunidades. Incluem o excelente sexto lugar na Grã-Bretanha e a pontuação dupla no Grande Prêmio do Brasil. E sua sprint? Por isso, sempre ficou claro que ao tirar ritmo do carro, ele alcançava o que parecia impossível. E esses pontos conquistados, embora não tenham ajudado muito a Alpine, ajudam na percepção que se tem do piloto francês, que soube entregar mais do que podia. Com um carro muito difícil de pilotar, Jack Doohan teve um início muito difícil. Desde o início sabia-se que ele tinha a pressão de render, ou seria substituído por Franco Colapinto. Durante as primeiras corridas da temporada, ele sempre esteve sob a ameaça de ser substituído. De fato, ele nunca brilhou como Gasly. Nas 6 primeiras corridas, sofreu 2 acidentes graves, um na volta inicial do Grande Prêmio da Austrália e outro também muito sério. Treinos livres do Grande Prêmio do Japão, tentando testar algo que ele viu no simulador e que o levou a um dos piores acidentes, onde deixou o carro completamente destruído. Sobre seu ritmo, realmente nunca igualou o de Gasly. Em alguns grandes prêmios, ele se aproximou do ritmo, em outros, estava totalmente perdido. A Alpine daria até metade da temporada para ele se adaptar e mostrar seu potencial. Mas uma vez que caiu sob a direção de Oliver Oaks, essa proteção acabou. Após o Grande Prêmio de Miami, ele foi substituído por Franco Colapinto. Sua passagem pela Fórmula 1 teve poucos destaques, e nunca saberemos se, com mais tempo no carro, teria sido melhor. Mas para analisar mais a fundo esse duelo, vamos dar uma olhada nas estatísticas diretas que o confronto entre esses dois pilotos da equipe Alpine nos deixou.
Gasly e Dujan só correram juntos em 6 provas nesta temporada. Gasly teve como melhor resultado o 7º lugar no Grande Prêmio do Bahrein, Dujan, o 10º. 3º lugar no Grande Prêmio da China. Assim, é uma vitória para o francês. Gasly somou 7 pontos em 2 GPs, enquanto Dujan não pontuou. Portanto, esse quesito também é uma vitória para o piloto da França. No confronto pela classificação, Gasly superou Dujan 5 vezes contra uma, e na corrida repetiu o feito, vencendo-o 4 vezes. Uma não conta porque foi desclassificado no Grande Prêmio da China, enquanto Dujan conseguiu isso só 2 vezes nessas 6 corridas. Portanto, analisando os dados, fica claro que Pierre Gasly vence em todos os quesitos, o que é lamentável para Dujan. Apesar de alguns pequenos lampejos, não foram suficientes para manter seu assento na Fórmula 1 e se livrar da sombra de quem acabou substituindo ele a partir do Grande Prêmio da Emília-Romanha. O piloto argentino Franco Colapinto acabou ficando com o assento, que praticamente desde o início da temporada já estava escrito que seria dele em algum momento do calendário. No entanto, a missão de Franco não seria nem de longe simples. Ele teria que se adaptar ao pior carro do grid, praticamente com pouco tempo para se familiarizar com o carro, sem ter podido testar na pré-temporada e ainda se adaptar a um carro com sérios problemas de equilíbrio. Além disso, quando ele assumiu o monoposto, outros times trouxeram pacotes de desenvolvimento que deixaram a Alpine claramente como o pior time da temporada. No início, Franco claramente não se adaptava ao carro. A falta de quilômetros dificultou sua adaptação, e em várias corridas, ele lutou para entender o monoposto. Franco sempre foi aberto sobre suas dificuldades em entender o funcionamento do monoposto. Apesar da adaptação lenta, depois conseguiu acompanhar e até superar Pierre Gasly em alguns momentos. Teve bons momentos, como ao quase pontuar no Grande Prêmio dos Países Baixos. Isso não ocorreu devido a um grave erro de comunicação na equipe ou quando ele desobedeceu a ordem em Austin. Ultrapassou Pierre Gasly por ter ritmo bem superior. É verdade, a adaptação dele foi difícil, mas houve progresso do início ao fim da temporada. Teve menos acidentes, foi mostrando velocidade aos poucos e em algumas corridas chegou até a ser mais rápido que Pierre Gasly. Com isso, a equipe percebeu sua evolução e decidiu renová-lo para 2026, quando, após 3 anos, ele terá uma temporada completa, incluindo a pré-temporada. Isso, claro, o deixará mais pronto para aproveitar seu potencial ao máximo já em 2026. Após falar sobre isso, vamos aos dados do duelo entre Colapinto e Pierre Gasly na Alpine. Pierre Gasly participou das 24 corridas da temporada nessas competições. Colapinto disputou 18 grandes prêmios desde Imola. Dessas 18 corridas em que dividiram a pista, o melhor resultado de Colapinto foi um 11º lugar no Grande Prêmio dos Países Baixos, enquanto Pierre Gasly conquistou a 6ª posição no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Em pontos somados, Pierre Gasly leva a vitória com 15 unidades, que no total final somam 22 pontos, garantindo a ele a 18ª posição na tabela de pilotos. Franco Colapinto ficou sem pontos e terminou em 20º no Mundial. No confronto direto, Pierre Gasly superou Franco Colapinto por 13-5. Na corrida, o duelo foi mais acirrado, 11 vitórias de Pierre Gasly e 7 de Franco Colapinto. Os dados mostram que Pierre Gasly venceu os duelos franceses, que soube aproveitar sua experiência para tirar o máximo proveito do seu carro, que foi muito difícil de pilotar. Destacam-se em Colapinto sua evolução na temporada, poucos erros e progresso. Isso deu ao Alpine confiança para renovar com ele. Por isso, a Alpine encerra esta temporada horrível com a esperança de que as coisas sejam melhores para 2026. Este ano ficou em 8º no campeonato de construtores, em um ano em que, embora não tenham conseguido igualar seus melhores resultados nessa tabela, tiveram um ano positivo, de altos e baixos. Sim, mas positivo. A nova colaboração com a Toyota começa a dar frutos. E este ano vimos o duelo do experiente Esteban Ocon e do jovem talento Oliver Bearman, e o resultado foi bastante interessante de analisar. Esteban Ocon entrou para a equipe após deixar a Alpine no ano passado. Contratado para liderar a estrutura e, com sua experiência, impulsionar o crescimento da equipe. Teve grande destaque, sobretudo no início da temporada, com um excelente 5º lugar no Grande Prêmio da China. Mas será que Oliver Bearman realmente perseguiu o piloto francês nas 24 corridas da temporada, em vez de a disputa ser dominada por ele? No fim da temporada, com as últimas atualizações do carro, Ocon sumiu completamente, e de ter a disputa mais ou menos sob controle. Seu ritmo caiu drasticamente e abriu a possibilidade para Oliver Bearman virar a disputa direta na tabela de pilotos. Nesse momento, Esteban Ocon perdeu ritmo e não conseguiu aproveitar ao máximo o carro, como estava fazendo surpreendentemente Oliver Bearman.
Apesar de não ser totalmente novato por já ter corrido 4 vezes em 2024, ele claramente tem bem menos experiência que Esteban Ocon. Foi consistente durante toda a temporada. No ritmo do companheiro de equipe, teve ótimas atuações e somou pontos sempre que pôde. Mas uma vez que chegaram as últimas atualizações ao carro, foi uma surra atrás da outra de Oliver Bearman e Esteban Ocon, conseguindo pontuar com muito mais regularidade que seu companheiro e tendo atuações excelentes, como o 4º lugar e quase pódio no Grande Prêmio do México e depois a 6ª posição conquistada no Grande Prêmio de São Paulo. Resultados vitais que permitiram a ele virar a situação na tabela de pilotos. Assim venceu Esteban Ocon e reforçou seu talento na Fórmula 1. O piloto britânico teve um ano marcante, mostrando claramente por que a Ferrari o valoriza tanto. No fim, foi um duelo muito apertado, decidido nas corridas finais. Ambos os pilotos e a equipe não aproveitaram oportunidades de somar mais pontos, o que poderia ter garantido melhor posição na tabela de construtores. Ainda assim, acredito que a Haas tem uma boa base desde 2016, especialmente com a parceria ampliada com a Toyota. Após relatar isso, senhoras e senhores, vamos à análise direta para ver quem venceu nos duelos da equipe norte-americana. Os dois pilotos compartilharam a pista nas 24 corridas da temporada. Dessas 24 corridas, o melhor resultado de Esteban Ocon foi um 5º lugar no Grande Prêmio da China, enquanto o de Bearman foi um 4º lugar no Grande Prêmio do México. Assim, o ponto é do piloto britânico. Bearman soma 41 pontos e fica em 13º na tabela de pilotos, enquanto Esteban Ocon faz 38 pontos e termina em 15º. No duelo na classificação, Oliver Bearman vence Ocon por 13-11 e nas corridas termina empatado em 12 vezes em que ambos se superaram. No início da temporada, previ que Bearman era um dos poucos novatos capazes de vencer companheiros experientes. Mas Ocon, pelo seu caráter ao enfrentar o companheiro, venceria. Foi uma vitória apertada do piloto britânico sobre o francês. Esse garoto mostra incrível adaptação e velocidade, vencendo por apenas 3 pontos um adversário difícil como o Ocon. Fica a reflexão sobre quanto esse garoto ainda pode evoluir, ganhando experiência e confiança na equipe. Condução. A Racing Bulls fecha o ano em 6º lugar entre os construtores. Graças mais uma vez a contar com um carro equilibrado, que permitiu aos seus pilotos serem uma ameaça constante para somar pontos. Mas assim como a Alpine, eles tiveram duas duplas de pilotos. A primeira foi com o experiente Yuki Tsunoda, formando dupla com o novato Isaki Hayar. Depois, Liam Lawson entrou quando a Red Bull trocou os assentos com o japonês após 2 GPs. E quando analisamos os duelos com diferentes companheiros de equipe, como só duraram 2 corridas, vamos ignorar as primeiras batalhas. Para analisar o que aconteceu diretamente entre Hayar e Liam Lawson, pelo lado de Hayar, ele teve um ano absurdamente incrível. Pilotar o Racing Bulls, um carro dócil, permitiu que ele explorasse todo o seu potencial sempre. Ele teve fases irregulares, mas também passou longos períodos acumulando pontos. Ele foi muito ativo durante toda a temporada, destacando-se especialmente na classificação, onde foi excepcional. Ele chegou 13 vezes à última sessão classificatória, a Q3 mostrando sua velocidade. Ou seja, ele conseguiu passar desse corte em 54% das vezes em que se classificou. Lembremos que foi no seu ano de novato em uma equipe de baixo nível como a Racing Bulls. Vejam como quiserem, é um feito impossível de minimizar. E em uma dessas classificações conseguiu a 4ª posição no Grande Prêmio dos Países Baixos. Com uma corrida sem erros e aproveitando o abandono de Lando Norris, o jovem franco-argelino conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 como novato a bordo de um Visa Cash App. Para mim, claramente foi o novato da temporada, pelas suas atuações, mais do que pela sua posição na tabela. Me surpreendeu positivamente, apesar de ainda mostrar certa irregularidade que pode ser corrigida com mais experiência. Sua velocidade, ritmo e capacidade ficaram evidentes o ano todo. E esses resultados lhe renderam a promoção para a Red Bull, para a equipe principal, na temporada de 2026 da Fórmula 1. E um caso completamente oposto ao que aconteceu com Liam Lawson, que começou a temporada na Red Bull e apenas 2 corridas depois acabou sendo rebaixado. Liam enfrentava uma missão difícil, superar o impacto psicológico de sua saída repentina da equipe e recuperar seu desempenho, para convencer a Red Bull a continuar lhe dando uma oportunidade de seguir na Fórmula 1 pelo menos com a equipe Racing Bulls. Seu ano foi muito irregular, especialmente no início da temporada. Quando passou a entender melhor o carro e suas mudanças, ficou mais confortável e obteve melhores resultados, para convencer a Red Bull a deixá-lo mais uma temporada na equipe B.
O problema é que Lawson é um piloto com uma agressividade extrema. Isso tornava suas corridas ruins ou desastrosas, passavam despercebidas ou ele se arriscava. Corridas sensacionais renderam ótimos resultados em 2025. Ele se destacou por ser um piloto de tudo ou nada, às vezes dava muito certo, com uma estratégia ultra agressiva, como por exemplo, a que usou no Grande Prêmio do Brasil, com a única parada nos boxes que lhe permitiu um grande resultado ao final da corrida. Ou a ótima classificação no Azerbaijão que garantiu o 5º lugar ao final da corrida. Como disse, foi muito irregular. A agressividade dele causou muitos problemas e punições, deixando claro que Lawson sempre ficou atrás do que Isack Hadjar podia fazer. É reconhecido por sair do buraco após a eliminação da equipe principal da Red Bull. Essa recuperação na velocidade permitiu que ele continuasse mais uma temporada na Fórmula 1. E se ele não melhorar o caráter na pista e ficar mais inteligente nas disputas? Mais cedo ou mais tarde, haverá alguém atrás dele para tirar esse lugar no Bisa Khashab. Mas enfim, é hora de analisar os dados diretos desse confronto da equipe Racing Bulls para determinar o vencedor do duelo da equipe júnior da Red Bull Racing. Os dois dividiram a pista como companheiros em 22 corridas no ano dessas 22 corridas. Hadjar teve como melhor resultado o 3º lugar nos Países Baixos, enquanto Lawson ficou em 5º em Baku. Portanto, isso acaba sendo ponto para o francês. Hadjar fez 51 pontos e ficou em 12º na tabela, enquanto Liam Lawson marcou 38 e ficou em 15º. No duelo classificatório, Hadjar vence com folga por 16-6 e também conquista a vitória na corrida. 14 vezes ele venceu contra a equipe de Fórmula, que mais ganhou em confrontos. Com esses números fica claro que Isack Hadjar venceu o duelo dos Racing Bulls e para mim foi o novato do ano. Lawson perde o assento de forma evidente, mas sua vitória pessoal foi ter se recuperado do que aconteceu após sua demissão na Red Bull. Ele terá nova chance na temporada de 2026. Só nos resta ver a partir de agora se ele é capaz de melhorar suas atuações e aprimorar essa agressividade que tem na pista, ou se continuará do mesmo jeito. E se a Red Bull decidir não contar com seus serviços a partir de 2027... Senhoras e senhores, todos concordamos que a maior decepção de 2025 vem da Itália, a escuderia Ferrari. Pois bem, vindo de um ano em que lutaram até a última corrida pelo título de construtores. E quando se esperava que este ano fossem candidatos a tudo, na verdade foram candidatos a nada em 2025. Havia muita expectativa em torno do carro. Com Lewis Hamilton, a disputa pelos títulos aumentou e a escuderia italiana se despediu. 100 vitórias em 2025 e apenas em 4º lugar entre os construtores, como mencionei, foi um ano totalmente decepcionante. Charles Leclerc e Lewis Hamilton eram vistos como a dupla mais forte da Fórmula 1. No fim, não serviu para nada, pois o carro foi desastroso, com problemas de equilíbrio e difícil de configurar. Enfim, não pode deixar de ser um ano tristíssimo para a equipe italiana, mas é hora de ver como foi o desempenho dos seus pilotos durante todo este 2025. Por sua vez, Leclerc assumiu o papel de líder na Ferrari, e em linhas gerais, foi quem conseguiu tirar os melhores resultados do SF25. Ele foi consistente e conquistou pontos, chegando ao pódio algumas vezes. Quando o carro permitia, no entanto, realmente não havia muito que ele pudesse fazer a bordo daquele carro. Ainda assim, ele teve a oportunidade de brigar pela vitória no Grande Prêmio da Hungria e no Grande Prêmio de Mônaco, mas não foi o suficiente e definitivamente foi o único piloto capaz de extrair todo o potencial do carro. Mas ainda assim, os pódios foram o máximo que o piloto monegasco pôde alcançar, conseguindo 7 durante toda a temporada. E em poucas ocasiões ele conseguiu ser uma dor de cabeça para a equipe McLaren. No nível pessoal, foi um ano muito bom. Fortemente limitado pelo ritmo do carro, que novamente o impede de disputar o título de pilotos. Mas ele é o menos culpado pela falta de resultados da equipe italiana. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo de Lewis Hamilton, onde havia muita expectativa com a chegada do heptacampeão mundial. Mas esta é, sem exagero, sua pior temporada na categoria. No início parecia um falso despertar com a vitória dele na sprint da China, mas nunca mais se repetiu. Em toda a temporada, ele só conseguiu mostrar um ritmo minimamente parecido com o que vimos no Grande Prêmio de Xangai. Ele foi incapaz de se adaptar ao SF25, que foi muito problemático para o seu estilo particular de pilotagem. Suas maiores fraquezas apareceram na classificação, onde na verdade, em várias ocasiões ele foi incapaz de entrar no último corte classificatório, e em várias vezes acabou eliminado já no primeiro corte. Foi a primeira vez em 17 anos na Fórmula 1 que ele não subiu ao pódio. Hamilton nunca se sentiu confortável com o carro, nunca conseguiu se adaptar 100% e junto com isso o SF25 era muito complicado de entender. Hamilton teve problemas corrida após corrida. Sua melhor chance de pódio foi no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas terminou em 4º. Mas, sem dúvida, esse não é o Hamilton que conhecíamos, esse é um Hamilton que estava completamente abatido, que nunca conseguiu se adaptar ao carro.
e isso acabou pagando em cada uma das corridas desta temporada. A verdade é que foi um ano muito decepcionante para o piloto britânico, agravado ainda pelo mau carro que a equipe italiana desenvolveu. Vamos analisar os dados um a um para entender o confronto direto no cavalo rampante. Os dois competiram juntos em 24 corridas na temporada. O melhor resultado de Leclerc foram 2 segundos lugares no Grande Prêmio do México e no Grande Prêmio de Mônaco, enquanto o melhor resultado de Lewis Hamilton foram 4 quartos lugares. Em Imola, Áustria, Grã-Bretanha e Austin, Leclerc vence com ampla vantagem nos pontos. Com 242 pontos ocupa o 5º lugar, enquanto Hamilton, com 156, está em 6º. Na classificação, Leclerc vence por 19-5 e na corrida repete o domínio com vitória de 18-3. Levando em conta o duplo abandono no Brasil e nos Países Baixos e a dupla desclassificação no Grande Prêmio da China, com isso, o resultado é evidente. Vitória esmagadora de Charles Leclerc. No pior ano da Ferrari desde 2021 e o pior ano de Lewis Hamilton em toda a sua história na Fórmula 1, a grande expectativa para 2026 com a mudança no regulamento, esperando que Hamilton e Ferrari retomem a força. Se o carro seguir desastroso com o novo regulamento, mudanças sérias ocorrerão na Ferrari e ninguém terá posição garantida. Se 2026 for um desastre, Mercedes é a vice-campeã de construtores em 2025 em um ano que também não foi nada espetacular, pois termina na era do efeito solo que nunca lhe caiu bem. Nunca fizeram um carro sólido e competitivo, e esse vice-campeonato soa mais como prêmio de consolação por ao menos terem tentado. E este ano eles arriscaram com sua dupla de pilotos. De um lado mantiveram o experiente vencedor George Russell, de outro contrataram o jovem talento de 18 anos Andrea Kimi Antonelli. Foi uma aposta arriscada ao colocar um novato direto em uma equipe de ponta como a Mercedes. Russell assumiu a liderança da equipe alemã após a saída de Hamilton, e teve um ano em que, embora não pudesse realmente aspirar a nada pela falta de competitividade da Mercedes, foi um dos melhores pilotos da temporada, mostrando praticamente tudo o que sabemos sobre ele. Impressionante regularidade e explosão de velocidade quando o carro permitia. Foi o único piloto fora da Red Bull e McLaren a vencer 2 vezes na temporada, uma no Grande Prêmio do Canadá e outra no Grande Prêmio de Singapura. Seu ritmo foi forte o ano todo, mesmo com o carro complicado após mudanças na suspensão. Sua experiência o fez superar o problema e seguir forte, pontuando em quase todas as corridas, exceto no Grande Prêmio de Mônaco, devido a um problema de confiabilidade na classificação. Foi rápido, consistente e soube aproveitar as oportunidades para alcançar grandes resultados. Onde muitos colocam Russell no top 3 dos pilotos desta temporada, e até mesmo muitos o colocam acima dos campeões mundiais. Por sua vez, Antonelli tinha a nada fácil tarefa de estrear em uma equipe de ponta e lidar com a pressão que isso envolve. E é preciso reconhecer, ele teve picos de desempenho altíssimos, como a pole position na sprint de Miami, a recuperação no Grande Prêmio da Austrália ou em Las Vegas, ou a grande corrida que fez no Brasil. Mas isso também se juntou à grande irregularidade e resultados fracos. Várias vezes foi eliminado nas fases classificatórias anteriores ao Q3. Cometeu acidentes comuns de novato, como na classificação em Mônaco e na largada do Grande Prêmio da Áustria. No geral, o jovem italiano mostra ter nível e talento para integrar a equipe. Ainda precisa aprender muito para aproveitar melhor seu potencial de forma constante. Destaco seu excelente final de temporada do Grande Prêmio do México até Las Vegas. Ele conseguia lutar e vencer Russell com autoridade às vezes. É quando ele conquista sua primeira vitória sobre o piloto britânico no Grande Prêmio do México. Depois, a ótima corrida dele durante todo o fim de semana do Grande Prêmio de Las Vegas. E no final, na verdade, ele acabou sendo até melhor que Russell no Grande Prêmio do Catar. Sim, ele teve ótimos momentos, mas isso não apaga os ruins. Quando ele não se encontrava com o carro e nem conseguia entendê-lo. E com isso não conseguia somar pontos. Durante toda a turnê europeia, ele somou apenas 3 pontos, mas não se deixou abater. Ele se reergueu e seu final de temporada foi muito mais revelador das verdadeiras capacidades que o jovem italiano tem. Em 2026 veremos uma versão melhor, com mais experiência, maturidade e aprendizado. Senhoras e senhores, vamos direto à análise do duelo entre os dois companheiros de equipe. Os dois competiram juntos nas 24 corridas da temporada. Russell venceu no Canadá e em Singapura, enquanto Kimi teve como melhor resultado um segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil. Russell lidera com 319 pontos e fica em quarto na tabela de pilotos, enquanto Antonelli soma 150 pontos e conquista o 7º lugar. Na classificatória, Russell vence por 21-3 e nas corridas repete o desempenho.
Vitória contundente de Russell com 21 vitórias contra as 3 conquistadas por Andrea Kimi Antonelli. Era isso que se esperava? Vitória fácil de George Russell, mas com um Antonelli Quitoto. Wolff queria que ele aprendesse com os erros para ganhar experiência no futuro. No final acabou acontecendo. Sim, vimos fases difíceis do jovem italiano, mas também momentos brilhantes, mostrando que Toto acertou ao apostar em seu talento. Russell fez o esperado, foi regular, contundente, rápido e quase venceu algumas vezes. Antonelli, por sua vez, teve ótimos momentos, mas em 2086 ele precisa melhorar muito em relação ao que fez neste ano. É verdade que a Mercedes é uma das possíveis favoritas e concorrentes aos títulos da temporada 2026 da Fórmula 1. Com isso, senhoras e senhores, encerramos a primeira parte deste vídeo. Prometo que em até uma semana veremos a segunda parte, onde falaremos sobre a equipe campeã do mundo. E quem ficou nas posições ímpares da tabela de construtores? Eu sou o Skyline Racing e nos vemos na segunda parte deste vídeo.